O projeto da reforma da Previdência está recebendo ajustes finais e vai ser encaminhado ao Congresso só depois que o presidente Jair Bolsonaro aprovar o texto. Um dos pontos ainda sem definição é a idade mínima para a aposentadoria. Foi o primeiro encontro do secretário de Previdência, Rogério Marinho, com sindicalistas. Ele pediu apoio às medidas do governo contra fraudes previdenciárias, que já estão no Congresso. Hoje também o ministro da Economia voltou a defender uma reforma ampla da Previdência. Paulo Guedes já negocia o debate da proposta com o presidente da Câmara. Se fosse uma reforma um pouco parecida com a do governo Temer, ela poderia se transformar numa emenda aglutinativa e tal e seguir naquela direção. Como a gente está propondo mudanças um pouco maiores, o presidente, porque vai ter uma mudança de sistema, vai ter o antigo regime previdenciário e nós estamos propondo um novo também, não só o ajuste do antigo, mas um novo. O presidente da Câmara acha, e ele é que comanda esse rito processual, ele acha que isso deve entrar para que todos possam, em vez de fazer isso em 2 meses, isso leva mais tempo, leva 3, 4 meses. Do ponto de vista de ajuste fiscal é ruim, nos prejudica, mas nós entendemos que é o rito processual correto. Então nós confiamos plenamente na condução dessa matéria dentro da Câmara de Deputados e do Congresso, da forma que ele achar que tem que encaminhar. O ministro afirmou que chegou a hora de acabar com os privilégios. O sistema atual é uma fábrica de desigualdades, ele perpetua privilégios, ele transfere renda de pobre para favorecidos. O sistema atual é perverso. Então nós temos que eliminar essa transferência de renda perversa que ele faz. O sistema atual é insustentável financeiramente. Ele tem uma bomba relógio a bordo, que é a dinâmica demográfica. Ele vai estourar, então nós precisamos reformá-lo. No centro da discussão da reforma está a idade mínima de aposentadoria. Uma das propostas da equipe econômica é de 65 anos para os homens e de 63 para as mulheres. O presidente Jair Bolsonaro vê esses números com ressalva. Ele já argumentou que seria um pouco forte estabelecer a idade mínima de 65 anos e citou a expectativa média de vida no Piauí, que é de 69 anos, uma das mais baixas do país. A expectativa a que se referiu o presidente é a expectativa de vida que a pessoa tem quando nasce. Segundo o IBGE, em 1950, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 48 anos. Em 2017, quando o Instituto fez a última pesquisa, essa expectativa subiu para 76 anos. Mas na hora de calcular a idade mínima de aposentadoria, os especialistas levam em conta um outro número: o tempo que o brasileiro vai viver depois de se aposentar. É a chamada expectativa condicional à idade. Exemplo, hoje um brasileiro que chega aos 65 anos, segundo o IBGE, vive em média quase 19 anos a mais. Portanto, vai passar dos 83 anos de idade. Quanto mais avançada a idade, maior a expectativa condicional de vida. E esse tempo a mais que ele vai viver é que realmente conta para a Previdência, porque é o período em que o trabalhador que se aposenta pelo INSS vai receber o benefício. A expectativa condicional à idade é maior do que a expectativa de vida ao nascer, porque já não leva mais em consideração a taxa de mortalidade infantil e violência que atinge os mais jovens. O economista Alexandre Schwartzman explica por que a expectativa condicional é que deve ser a referência para a aposentadoria. A mortalidade infantil ocorre tipicamente no primeiro ano de vida, isso puxa a média para baixo, mas isso não tem nenhum efeito, deveria ser óbvio, sobre a aposentadoria, porque a gente não está discutindo a possibilidade de recém-nascidos se aposentarem. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, que afeta principalmente homens jovens, é a questão de violência e o próprio comportamento masculino nessa idade, que não é exatamente reconhecido por altos padrões de racionalidade. Então, mortes que são causadas por violência ou por comportamento perigoso, como dirigir muito rápido, dirigir moto, etc., também puxam essa média para baixo, numa fase em que as pessoas ainda são muito jovens e que também a gente não está cogitando aposentar. No caso do Piauí, citado pelo presidente Jair Bolsonaro, levando-se em conta a expectativa condicional à idade, um piauiense de 65 anos vai passar dos 81 anos.
muito próximo da média nacional. A proposta de reforma da Previdência só vai ser apresentada para debate depois que receber a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. O que já está definido é a linha mestra da campanha do governo para conquistar apoio popular. Mostrar que são os mais pobres que estão financiando as aposentadorias privilegiadas dos mais ricos. O presidente do Senado disse hoje que o pacote anticrime do governo pode começar a ser discutido na casa ao mesmo tempo em que tramita na Câmara dos Deputados. Mas o pacote ele precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores separadamente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mira várias frentes de diálogo para aprovar o pacote anticrime. Já conversou com governadores, deputados e hoje participou deste almoço promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Ele defendeu as medidas contra o crime organizado e a corrupção. O sistema não está funcionando e o sistema não está aí para servir juízes, advogados, advogadas, promotores ou mesmo o ministro da Justiça. Está para servir o cidadão e nós temos que reconhecer a falência desse nosso modelo que não permite o julgamento de homicídio ocorra em prazo mais razoável. Após observações de governadores, o ministro decidiu mudar pontos da proposta. Um deles trata de casos de liberdade a reincidentes. O primeiro texto dizia que criminosos reincidentes, envolvidos na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais, ou se integram organizações criminosas, o juiz deveria negar a liberdade provisória. Moro incluiu. O juiz também poderá negar a liberdade provisória de reincidentes que estiverem com arma de fogo de uso restrito em circunstância que indique ser membro de grupo criminoso. Outra mudança: audiências de custódia. Pelo projeto original, audiências por videoconferência eram preferenciais. No novo texto, passam a ser obrigatórias. Moro também ajustou o trecho sobre o período de permanência em presídios de segurança máxima. Antes era de até 3 anos, renováveis excepcionalmente por iguais períodos. A palavra excepcionalmente foi retirada. O ministro considera que a reforma da Previdência e o pacote anticrime, os dois considerados prioridade pelo governo, podem ser tratados em paralelo, sem que uma proposta atrapalhe a outra. O projeto de lei não tem data para ser enviado à Câmara e as articulações sobre o andamento da proposta já começaram. O deputado João Campos, do PRB, que é relator do novo Código de Processo Penal, pediu hoje ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que os dois projetos, o que ele relata e o pacote anticrime, tramitem ao mesmo tempo. Facilitará o nosso trabalho, já que a convergência entre aquilo que a Câmara Federal está trabalhando, sob a minha relatoria, e aquilo que o governo pretende através do ministro da Justiça. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse que a ideia é adiantar o debate da proposta antes mesmo de chegar aos senadores. Existem alguns senadores que querem, paralelamente à discussão na Câmara dos Deputados, já irem reunindo aqui com os líderes que estão tratando na Câmara para tentar adiantar o debate aqui no Senado. Um novo boletim médico informou hoje que exames do presidente Jair Bolsonaro indicaram uma pneumonia. O primeiro sinal foi uma febre de 38 graus ontem à noite. A equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein submeteu Jair Bolsonaro à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. O porta-voz da presidência confirmou o diagnóstico. Eles fizeram os exames tanto viral quanto bacteriano e descartaram o viral. Então trata-se de uma questão bacteriana. Os exames mostraram que o pulmão esquerdo do presidente foi afetado. A pneumonia é uma infecção que ataca os brônquios e os alvéolos, responsáveis por absorver o oxigênio da respiração e enviá-lo para o sangue. A doença provoca acúmulo de secreção e espessamento das membranas e dificulta a troca de gases. A pneumonia bacteriana, nesse caso, é uma infecção hospitalar e é uma das complicações possíveis de uma cirurgia de grande porte. Os médicos decidiram incluir mais um antibiótico, além daqueles que o presidente já está recebendo desde domingo. O novo remédio também é injetável e também precisa ser aplicado por, no mínimo, 7 dias. Isso significa que Jair Bolsonaro continua internado pelo menos até a próxima quinta-feira. O boletim informou ainda que o presidente continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Estava muito bem,
de humor, muito bem fisicamente, estava demonstrando aceitabilidade da administração das drogas e convicto que a ação dos médicos é a mais eficiente para debelar esse aspecto momentoso da pneumonia.